Como plantar uma orquídea e garantir o enraizamento dela? Isso é um dos principais pontos, né, para que as plantas consigam se desenvolver bem, fiquem fortes e saudáveis, é um bom enraizamento. E aí muita gente, principalmente os iniciantes, quem está começando agora, replantando as suas primeiras orquídeas, tem muito medo disso, de acabar replantando, a orquídea não gostar, não se desenvolver, acabar não enraizando e morrendo no final, né? Então assim, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um replante dessa Cattleya aqui. Olha só, é uma plantinha que chegou para mim já plantada nesse tipo de substrato. Ela tá meio que na casca de pinos, né? Mas vocês podem observar que a planta, ó, já tá sentindo ficar nesse substrato que mantém um pouco mais de umidade. Ela começou a manchar as folhas, começou a ficar um pouco feinha. Por mais que ela tá emitindo um brotinho aqui, né, a gente vai ter que replantar ela, por isso que eu sempre aconselho que se vocês comprarem uma orquídea, tem que replantar o mais rápido possível para não ter esse tipo de problema, né, folhas manchando, planta apodrecendo, principalmente a parte dos brotos. Então, é uma dica aí que a gente já inicia o vídeo falando sobre isso, né, se você comprou uma orquídea, é bom você replantar o quanto antes, por mais que por cima, você olhando aqui, o substrato esteja legal, às vezes lá no meio não tá bem assim, entendeu? Às vezes por cima tá só a casca de pinos, bem bonitinha, mas em alguns casos, no miolinho dela ali, bem no meio das raízes, vai ter chip de coco, vai ter esfagno, né? Então sempre é bom a gente estar replantando para não correr esse risco, porque principalmente as Cattleyas odeiam excesso de umidade nas raízes. Então se você mantém ela em um substrato velho, em um substrato que mantém umidade demais por muito tempo, provavelmente você pode acabar perdendo essa planta, né? Então hoje a gente vai replantar ela, vou mostrar para vocês o tamanho ideal do vaso, porque isso é muito importante também, né? E os jeitos que vocês podem estar utilizando para fazer plantio, substratos e tudo mais. E aí no final do vídeo eu vou dar uma dica legal para vocês garantirem o enraizamento. Se vocês seguir certinho o passo a passo desse vídeo, eu tenho certeza que a sua planta vai desenvolver, por mais que você nunca tenha feito um replante na sua vida. Fazendo isso aqui, você vai garantir um bom desenvolvimento e um bom enraizamento em qualquer orquídea que você fizer replantes aí na sua casa, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora pro tema de hoje. Vamos começar o replante e descobrir, né, como que a gente garante o enraizamento de uma orquídea logo após o replantio dela. Bora lá! Então, pessoal, vamos iniciar, não repara a bagunça não, tá? Porque tem algumas plantas aqui que eu separei aqui para organizar, e aí eu já limpei esse pedacinho da mesa pra gente estar gravando esse vídeo aqui, né? E eu espero ajudar vocês de alguma forma com o vídeo de hoje. Então, a gente tá aqui com a Cattleya, tá com o substrato. Eu vou estar utilizando carvão puro para plantar, mas se você não gosta do carvão, acompanhe o vídeo que eu vou dar outras opções também, tá? Um preguinho para acelerar e desenvolver a planta mais rápido, e um arame, tá? Um arame que não é fino demais e nem muito grosso, ele é bem flexível. Isso aqui também é muito importante, essa etapa do arame que vocês vão ter que fazer aí, né, no plantio das suas orquídeas, que garante também um enraizamento e desenvolvimento mais rápido, tá? Então vamos começar. Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Retirar a planta daqui, limpar esse substrato e ver como que estão as raízes, né? Ó, e aí a gente retira ela desse substrato. Essa planta aqui em específico, vocês podem observar que ela não tem esfagno, ó. Tá vendo que ela tá sem esfagno, sem nada, só a casca de pinos mesmo? Só que mesmo assim a planta não tá desenvolvendo bem. Olha só a situação que tá as raízes, né? Limpa todo o substrato antigo das raizinhas, tá vendo? Ó, a planta já estava começando a querer apodrecer as raízes, né? Então, por isso que eu falo para vocês, é sempre bom a gente estar replantando. Essa aqui, ela veio sem o esfagno aqui no miolinho, só que essa semana eu fiz um plantio de uma Cattleya no tronco e nela já estava bastante esfagno. Então, por isso que eu falo para vocês, por mais que às vezes o substrato por cima tá legal, é bom observar. Não é em todas que vai vir esfagno entufado aqui, mas em grande parte delas acontece, tá? Então, pra gente não ficar na dúvida e não acabar perdendo a planta com medo de replante, né? É sempre bom vocês estarem fazendo isso. Outra coisa, se elas vêm em um substrato que não é o tipo de substrato que vocês cultivam aí na sua casa, também tem que replantar.
Porque em cada substrato vai ter um nível de umidade que ele vai manter. Você vai ter que molhar diferente um substrato do outro. Aqui no meu cultivo, eu planto as minhas no carvão. Então, se eu deixar essa aqui na casca de pinos com um pouco de chip de coco igual ela veio, não vai dar muito certo, não vai funcionar muito bem, entendeu? Então, por isso que... Porque com o carvão ele vai secar mais rápido, eu vou ter que molhar mais. Se eu molhar muito nesse tipo de substrato aqui, não vai funcionar, a planta vai apodrecer as raízes. Enfim, o importante mesmo é sempre que comprar, você replantar, para não correr o risco de acabar perdendo a planta, da planta acabar perdendo todas as raízes e morrendo, tá? A gente já retirou todo o substrato e uma coisa muito importante que vocês têm que seguir aí para ter um desenvolvimento e um enraizamento melhor e mais rápido é não lavar a raiz, tá? A gente não lava a raiz de orquídea porque eu já falei aqui para vocês, nela tem presentes os fungos, né? Micorriza aí que ajuda no bom desenvolvimento e emissão de novas raizinhas. Então, é um passo aí muito importante num replante, né? Num plantio aí, é não lavar as raízes. Simplesmente tira o substrato, ó, desse jeito que tá bom. Por mais que as raizinhas estão um pouquinho feias, não tem problema nenhum, tá? Desse jeito aqui pode replantar normalmente, que a planta vai conseguir se desenvolver sem problema, tá? Eu tava querendo plantar ela nesse vasinho aqui, ó, que eu até já tinha lavado e separado para colocar ela. Só que vai ficar, parece que vai ficar muito grande. Deixa eu ver aqui se vai ficar legal pro plantio dela. Eu acho que tá legal, eu acho que não vai ficar grande demais não, até porque vocês podem observar que é um vasinho bem curtinho, né? Quando o vasinho, ó, uma dica para vocês, quando o vasinho ele não é muito fundo, ele é mais rasinho, a borda dele pode ser um pouco maior que a planta vai conseguir se desenvolver. Vocês podem ver que as raízes ocuparam boa parte do vaso, né? Mais da metade do vaso aí, então a gente organizando aqui vai ocupar até mais. E o que importa é isso, tá? As raízes conseguirem ocupar grande parte aí do vaso que você for replantar. Então, se o vaso for muito fundo, a borda tem que ser mais curtinha, tá? Não pode ser grande demais, não. A planta não pode ficar perdida ali e ter só um fiapinho de raiz na beirada do vasinho, não. Então, vocês vão olhar a quantidade de raízes, posicionar nos vasinhos e ver qual que é o melhor vaso para poder colocar. Eu poderia plantar ela normalmente no mesmo vaso sem problema nenhum, simplesmente só retirando o substrato. Mas vocês podem ver, ó, o vaso está muito sujo, parece que plantaram ela aqui, simplesmente colocaram ela em um vaso sujo, velho que tava, né? Colocou um substrato mais ou menos por cima e pronto. Eu acho que é até por isso que ela não está se desenvolvendo muito bem. Então sempre lavem aí os vasinhos, não plantem vaso sujo desse jeito aqui, ó. Que esse vaso ele tá sujo até de terra, né? E aí se vocês plantam em vasos sujos demais, pode correr o risco de não ter um desenvolvimento bom, não ter um bom enraizamento. Então, para lavar os vasinhos, coloca um pouco de água sanitária, mistura com água, esfrega ele. Vocês podem ver esse aqui, ó, tinha uma planta sendo cultivada nele, né? Eu replantei ela e reaproveitei o vasinho, passei água sanitária com água nele, lavei, tirei as casquinhas da raiz, né? Vai ficar essas manchinhas aqui, mas isso não tem nenhum tipo de problema. Até porque a planta que estava sendo cultivada aqui estava super saudável, não tinha problema nenhum, né? Então, nesse caso eu vou colocar ela nesse vasinho aqui, gente. Vamos posicionar aqui direitinho. Então, ó, tamanho do vaso é importante. O vaso não pode ser gigante, tá? Se o vaso for grande demais, o desenvolvimento vai ser afetado. A planta não vai enraizar tão bem. Então, escolham vasinhos aí, ó. Esses vasinhos curtinhos assim, ó, mais curtinhos, é legal para plantar as catleias. Elas se desenvolvem super bem. E nesse plantio de hoje, eu não vou colocar muito substrato, eu vou deixar ela um pouco mais com as raízes livres para vocês verem o tanto que elas enraizam super bem e que o importante mesmo é a umidade ambiente e a planta tá firme no vaso. O substrato ele é só um complemento para a planta fixar. Se você plantar uma orquídea desse jeito aqui, ó, sem substrato nenhum, manter a umidade certa e deixar ela firme no vasinho, ela vai enraizar normalmente desse jeito, tá? Então, isso é um ponto importante. Por isso que eu falo para vocês, usar substrato tem que ser substrato que seca rápido. Se ele ficar mantendo umidade demais ali, a planta não vai desenvolver, tá? Então ela estava plantada nesse vasinho aqui com casca de pinos, um pouquinho de chip de coco, né? Bem pouquinho mesmo. A casca de pinos, por si só, ela já consegue manter uma certa umidade. Eles tinham prensado a casca de pinos ali, estava bem
apertado, bem batumado, vamos dizer assim, isso abafa um pouco as raízes, por isso que é bom substratos maiores, entendeu? Substratos assim que não vai abafar, que não vai deixar aquilo ali sempre úmido, sempre abafado, né? Para não ter nenhum tipo de problema, até porque quanto mais abafado fica o substrato ali, quanto mais umidade fica mantida ali por muito tempo, mais rápido ele apodrece, entendeu? Então eu vou estar utilizando carvão em pedaços grandes, Cattleya não gosta de tanta umidade, tá? Então é uma coisa bem importante aí para vocês estarem seguindo, tá? Vaso não pode ser muito grande. Se vocês viram que as raízes ocuparam grande parte dele, pode plantar que tá perfeito, tá? Geralmente é de 3 a 4 dedos, desde a pontinha da planta, desde a frente até a borda do vaso. Vocês podem ver que aqui deu mais ou menos isso, ó. Uns 4 dedos mesmo. A traseira da planta sempre tem que ficar próxima da borda do vaso. A frente dela, onde brota, tem que ficar posicionada para onde tem mais espaço para ela crescer, tá bom? Então, ó, eu amarrei um arame no vaso, é bem importante, vocês vão pegar o arame e vão amarrar no vasinho. Como esse é um vasinho de barro, eu amarrei ali nessas bordinhas dele aqui, tá vendo? Eu passei o arame numa bordinha ali do lado e coloquei ele aqui para fixar essa planta. Porque se a planta não fica firme, ela não desenvolve bem. Quanto mais firme ela ficar no vaso, melhor e mais rápido vai ser o enraizamento, né? Esse aí é um dos pontos aí para vocês garantirem o enraizamento das suas plantas, ó. Então, vocês podem ver, já fixei ela. Ela já ficou firme, tá vendo que ela não tá caindo? Então agora, simplesmente, ó, a gente escolheu o vaso certo, não tá muito grande, porque as raízes já ocuparam todo o fundo do vaso praticamente. A gente fixou ela aqui, ela não tá caindo para os lados. E agora, ó, vou pegar uns pedaços de carvão e vou posicionar aqui. Se você não gosta de carvão, não tem problema, pode usar brita pura, pode usar carvão puro. Casca de pinos é bom vocês utilizarem ela misturada com alguma coisa, tá? Então vocês podem misturar a casca de pinos com carvão, né? Só com carvão, pode misturar ela só com brita e pode misturar a casca de pinos com carvão e brita. Vai ser um substrato incrível, vocês vão conseguir um desenvolvimento perfeito. Vocês que moram em regiões muito úmidas, é bom plantar as cattleyas em vasinhos de barro, porque eles não permitem umidade demais por muito tempo ali, entendeu? Então, ó, simplesmente vou posicionar uns pedaços de carvão, igual eu falei para vocês. Vou deixar o substrato um pouco maior para as raízes ficarem mais livres, né? Porque geralmente na natureza, como que elas se desenvolvem? Com as raízes livres nas árvores, não é verdade? E elas precisam dessa ventilação nas raízes para se desenvolver melhor. Então, desde que a umidade ambiente esteja boa, o desenvolvimento vai ser perfeito, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui, só para fixar a planta melhor mesmo, porque a gente tem que deixar ela firme no vasinho, né? Ó, coloquei os pedacinhos de carvão. Vocês podem ver, eu utilizei uns pedaços maiores, ó. E agora, deixa eu só completar esse pedacinho aqui, esse cantinho aqui, ó. Tá perfeito, vocês viram? Não lavei raiz, né? Não cortei nenhuma raiz, por mais que esteja feinha, né? Mantive elas ali, porque elas ajudam no desenvolvimento. E tá feito o plantio, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Ficou uns pedaços maiores de carvão, a planta ficou firme. Nisso aqui a gente já garantiu boa parte do enraizamento, tá? O vaso não tá grande, né? O vaso não sendo grande, o substrato não mantendo umidade demais e vocês não lavando as raízes, já tá garantindo um bom resultado, um bom desenvolvimento, tá? Quem utiliza o carvão é legal porque ele vai estimular um novo enraizamento e tudo mais. Quem não gosta de utilizar o carvão, esses substratos que eu passei para vocês vai estar perfeito e o desenvolvimento vai ser muito legal, tá bom? Depois disso, gente, ó, depois da gente plantar ela, deixar ela firme no substrato, se você tiver casca de pinos aí, quiser colocar um pouquinho por cima aqui para completar, não tem problema não, pode colocar brita, tá? Não tem problema nenhum. Como eu não tenho brita e essa casca de pinos que tá aqui, ela já tá mais velha, eu não vou utilizar não, porque ela já começou a mofar, né? E isso não é legal. Então, vou deixar só os pedacinhos de carvão mesmo. Aqui ficou meio vazio, né? Deixa eu ver se dá para encaixar uma aqui. Não vou espremer essa raiz não, deixa assim. Agora, o que a gente vai fazer para garantir ainda mais o enraizamento da planta? Um prego, ó.
Já passei para vocês várias vezes a dica do prego. Um preguinho enferrujado normal, tá? Esse aqui eu tirei da parede que estava pregado ali, tirei ele para plantar essa orquídea. Agora a gente vai pegar esse preguinho e colocar aqui, ó. Pode jogar ele ali, ele vai se perder meio que no meio do substrato, né? Principalmente se você utiliza carvão. Colocou o preguinho ali, ó, já vai ajudar muito. Esse prego vai estimular a brotação, vai estimular o enraizamento mais rápido. Em uns 15 dias você já vê resultado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês também o desenvolvimento dessa planta. Então, ó, plantio feito, o jeito de garantir o enraizamento e o desenvolvimento é esse. Planta firme, vaso não gigante demais, vocês podem ver, esse aqui, olhando assim, parece que ele tá grande, né? Mas como ele é bem curtinho, ele não é aqueles vasos muito fundos, né? Não vai ter problema nenhum, que as raízes, ó, estão por toda parte, né? Ali no fundo ela cobriu tudo e aqui em cima elas já estão tudo por aqui, ó. Agora é só manter a umidade certa, ela não gosta de exagero de umidade, então só molha quando vê que o substrato secou. Vasinho de barro é legal para Cattleya porque seca mais rápido. Se você mora em uma região muito seca, você pode estar utilizando o vasinho de plástico, não tem problema. O segredo mesmo é você molhar só na hora que o substrato estiver seco, tá? E cachepozinho também é bem legal para plantar, principalmente as Cattleyas, que são plantas mais resistentes, né, e que gostam que as raízes sequem entre uma rega e outra. Por isso que é importante substratos maiores assim e que seca mais rápido, porque passa mais ventilação pelas raízes e principalmente vocês não vão ter problema, né, com chuva demais, não vai ter risco da planta apodrecer, né, e nada do tipo, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Tá aqui feito o nosso plantiozinho da nossa Cattleya. Eu amo esses vasinhos curtinhos assim, pequenininhos. Eu acho eles muito fofinhos e elas desenvolvem super bem, né? Tá feito aí o plantio, ó. Depois vocês sempre fazem esse teste aqui para ver se ela não vai ficar caindo para os lados, tá? Se ficar caindo, tem que dar um jeito de deixar ela firme. Esse arame aqui já amarrado no fundo, tá vendo? É o melhor jeito, porque ele vai firmar melhor a planta, bem melhor do que esses gravetinhos aqui, ó. Esse espetinho aqui de churrasco. Isso aqui não vai funcionar muito bem não, principalmente se você utiliza carvão como substrato, né? Aí agora, depois eu vou ver se eu arrumo um pouquinho de brita para jogar por cima e cobrir essas partes que ficaram meio fundas, tá vendo? Para ficar um acabamento mais legal. Só que o segredo é só isso aí, tá? Só isso. Eu não utilizo enraizador, mais uma vez aí para vocês, né? Não uso enraizador, simplesmente agora eu vou colocar trouxinha de adubo orgânico, ela ajuda muito também no enraizamento, vai garantir ainda mais o enraizamento da sua planta após um replante. Só que o segredo é esse, não precisa ter medo, não precisa achar que a sua planta vai acabar morrendo, não tem isso, tá? Se você plantar do jeito certo e cuidar certinho, não exagerar na umidade, ela vai desenvolver sem problema nenhum, tá? Eu aqui no meu plantio não sigo fase da lua nem nada do tipo, isso geralmente não interfere muito não, pelo menos no que eu vejo aqui nas minhas plantas, né, não interfere no desenvolvimento não. Então, sempre que precisa, estou replantando, né, até porque se eu tivesse deixado essa planta naquele substrato que tinha começado a mofar, ela ia acabar morrendo, né, que ela começou com essas manchas aqui, inclusive, para poder combater essas manchas aí, eu estava observando que essa planta ficou comigo mais ou menos uma semana, né, para eu observar a evolução aí dessas manchas que estão nas folhas e não aumentou, entendeu? Não cresceu. Então provavelmente o fungo já está quase morrendo, não vai dar prosseguimento aí, né? Mas de todo jeito eu vou fazer a misturinha caseira para poder acabar com fungos e ácaros, que é leite e água. Mistura leite de caixinha integral e água em partes iguais e borrifa na planta 3 vezes por semana, durante um mês e meio mais ou menos. Vai resolver esses problemas com manchas, né? E com os ácaros, que a folha fica meio esbranquiçada por baixo e meio áspera, isso é ataque de ácaro. A água com leite consegue resolver, tá? Mas importante mesmo, se a sua planta estiver manchando aí desse jeito, observa o substrato. Às vezes ele já tá velho, já começou a mofar, começou a apodrecer e tá mantendo muita umidade, tá? É isso que geralmente causa essas manchas aí nas folhas, tá bom? Mas enfim, gente, era isso, tá? Queria passar aqui pra vocês só pra mostrar mesmo que o segredo é só isso. Muita gente acha que a gente esconde coisa que... Ai, vocês não falam o que vocês utilizam. Eu só uso isso, gente. Tá no plantio, tá? Tá no plantio aí o sucesso ou o fracasso do desenvolvimento da sua planta. Porque se você não plantar do jeito certo, ela não vai desenvolver, entendeu? E se você planta do jeito certo, ela vai se desenvolver perfeitamente. Até se você não utilizar adubo, né? Plantou do jeito certinho, do jeito que eu mostrei aqui, você vai ter um resultado legal e importante, não deixa na sombra. Se ficar só na sombra, não desenvolve bem e não floresce, tá? Então tem que pegar um pouquinho de luminosidade do sol, vou colocar essa aqui no sombrite de 70% e é isso, tá?
A média, mais ou menos, que eu molho as plantas aqui é de dia sim, dia não, né? Agora que tá chovendo muito, eu não tô molhando, já tem um tempão que eu não molho por conta disso. Mas, enfim, tá aí, é isso. Já falei demais hoje, né? Já conversei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Das dicas aí sobre o plantio das orquídeas e como escolher o tamanho do vaso. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês estarem recebendo aí, tá bom, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Amanhã, inclusive, vou fazer um tour pelo orquidário, né? O último tour do ano, e vou dar algumas dicas gerais sobre o cultivo das plantas aí para vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!